Sabe aquele churrasco que fica com a marquinha da grelha? Ou o próprio churrasco em si. Aquele pão que tem a casquinha crocante, douradinha, aquela lasanha que a parte de cima fica douradinha e fica mais crocante. Sabe o que todos eles têm em comum, além de serem deliciosos, e isso a gente não pode negar? Todos eles foram submetidos a alta temperatura em calor seco. Então, quais são as formas de calor seco de preparo de um alimento? Grelhar, assar, fritar, tostar. Então, todos eles, nessas formas de preparo, quando submetidos, né, a altas temperaturas, que é uma característica dessas formas, eles passam por um processo, uma reação química, que é chamada de reação de Maillard. E qual o problema disso tudo? Porque tudo isso a gente já viu que melhora cor, sabor, textura. Mas o que as pesquisas vêm mostrando é que nessa reação, onde se tem a combinação de moléculas do carboidrato ali, dos açúcares, com aminoácidos das proteínas, quando se liga, a conformação da proteína, ela muda. E também são liberados uma série de compostos que são tóxicos para o nosso organismo. E as pesquisas têm mostrado que esses compostos liberados e essas proteínas também alteradas, elas são responsáveis por aumentar o estresse oxidativo, ou seja, aumenta demais a produção de radicais livres e também aumenta a inflamação. E o grande problema disso tudo é que estresse oxidativo aumentado e inflamação aumentada é a base das doenças crônicas que a gente vê todos os dias, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças neurodegenerativas. Também, muitos desses compostos, eles não são capazes de atravessar a barreira do nosso intestino. Algumas moléculas passam, outras não, porque são diferentes tipos de compostos formados. As moléculas que não passam, elas ficam ali sendo usadas, né, utilizadas pelas bactérias, pela microbiota do nosso intestino de forma maléfica, gerando o que a gente chama de disbiose, podendo aumentar a permeabilidade intestinal, que um intestino também que não é saudável é a porta de entrada para muitas doenças. E aquelas moléculas que passam pela barreira intestinal, o nosso corpo pode não reconhecer. Então, ela funciona como um antígeno, podendo ativar o nosso sistema imunológico, aumenta a questão de alergenicidade e aumenta também todos esses fatores para todas essas doenças. E aí a gente pensa, mas gente, tudo é restrição. O que a gente precisa pensar é que a gente não vai deixar, por exemplo, a gente não precisa deixar de comer um churrasco às vezes no fim de semana, a gente não precisa deixar de comer os alimentos que a gente gosta. O que a gente precisa mudar e entender é que qual é a melhor forma de preparo para o meu alimento. A melhor forma de preparo é a vapor, cozido, porque tem maior teor de água e as temperaturas são mais baixas, então a formação desses produtos finais de glicação avançada, que são os AGEs, né, os AGEs que a gente chama, eles são bem menos formados, então essas são as melhores formas. E aí todo mundo pensa, né, na questão da dieta, que grelhado é muito bom porque a gente não coloca a gordura. E não. O grelhado também, né, tá em alta temperatura e também causa essa reação. Então, a gente não precisa deixar de comer o que gosta, mas a gente muda o modo de preparo. E o que as pesquisas têm mostrado também é que os alimentos que menos têm a formação desses compostos, desses compostos tóxicos, são as frutas, as verduras, o leite, os grãos. Principalmente, isso não é muito bem explicado, principalmente porque eles têm um conteúdo aumentado de água, mas um conteúdo também de antioxidantes. Então pensa comigo, se a nossa dieta é muito mais composta por alimentos que a gente descasca mais e desembala menos, ou seja, eu tenho rica em coisas que a natureza oferece e com uma forma de preparo adequada, a gente está fazendo o quê? Beneficiando a nossa saúde. E aí quando a gente pensa, é o que a gente pode fazer de ideal pela nossa saúde e consumir sim esporadicamente. As pesquisas também mostram que não é só fritar, o que a gente faz em casa, assar, grelhar, mas os produtos ultraprocessados, a maioria deles
sofrem essa reação. Então, por exemplo, um biscoito, ele tem 10 vezes mais produtos tóxicos em reação, é por causa da reação de Maillard, do que, por exemplo, um pão. E o pão já tem. Então, a gente tem que escolher quais alimentos a gente vai comer, que vai ser a base da nossa alimentação. Esporadicamente, isso não constrói a nossa saúde, o que constrói é o dia a dia, quais hábitos a gente forma. Mas a literatura também, ela coloca que existem formas para diminuir a formação desses compostos. Então, por exemplo, a diminuição do pH de um alimento, ela é importante para diminuir a formação desses AIDS. E se, por exemplo, você marina a carne antes do preparo por 1 hora com vinagre ou com limão e faz o preparo, as pesquisas mostram que isso diminui mais de 50% a formação desses compostos tóxicos. Então, tudo não é só o que a gente come, mas é a forma como a gente prepara o nosso alimento também. Eu acho muito importante fazer esse esclarecimento, porque na enquete que está nos meus stories, muita gente colocou sim a maioria sim, uns 60% diz sim que acha que não é saudável, e a outra parte, que é muita gente, acha que não tem, porque isso faz tão parte do nosso dia a dia que as pessoas acabam achando que não, que tá tudo bem, mas não é o que as pesquisas mostram. É por isso que às vezes a gente pensa, por que tantas doenças crônicas elas estão tão prevalentes hoje e na época dos nossos avós não eram? Por causa dos poluentes ambientais, a forma de preparo, o tanto de alimentos ultraprocessados que é consumido, tudo isso faz o nosso corpo sofrer. E de pouquinho em pouquinho a gente não percebe. A gente só vai perceber no dia que de fato uma doença se instala. Então esse vídeo ele tem um caráter preventivo, não de impeditivo, mas sim com a intenção de informar quais são as melhores formas de cozinhar: cozido, escaldado e a vapor. E quais são as formas que mais geram, né, esses produtos finais de glicação? Frito, grelhado, assado, tostado. Então eu espero que tenha sido útil e que você use no seu dia a dia essa informação.